Vamos ver se o vídeo parece bom. Os filmes de Naruto são muito bizarros. Existem 3 filmes de Naruto clássico, e embora eles tenham personagens e histórias completamente diferentes, eles Eu só compartilham vi algumas o conexões primeiro, esse da melhores. esquerda. Naruto usando um Rasengan especial ao final de cada filme, a todos eles envolvendo algum déspota que contrata ninjas e guerreiros para conquistar alguma região. Os 3 filmes de Naruto clássico meio que contam a mesma história. Isso foi uma das muitas coisas que eu percebi enquanto revi os 3 primeiros filmes de Naruto recentemente, que eu não vi esses filmes há anos e não sabia exatamente o que esperar deles agora. Embora eu lembrasse de gostar bastante deles, estaria eu cego pela nostalgia? Os filmes de Naruto clássicos são realmente bons igual eu lembrava? Essa e outras perguntas eu vou responder nesse vídeo. Esse é o bizarro mundo dos filmes de Naruto clássico. Naruto ou filme? Conflitos ninjas no País da Neve. Seja lá de quem tenha sido a ideia de abrir o primeiro filme de Naruto com o time 7 assistindo a um filme, meus parabéns. Essa continua sendo uma das minhas cenas preferidas de toda a franquia. Sério, a gente começa com aquela cena toda dramática da princesa, pra depois descobrir que Naruto, Sasuke e Sakura estavam na verdade assistindo um filme. Um filme dentro de um filme. Metalinguagem em sua forma mais pura. De todos os filmes de Naruto clássico, aquele do qual mais me lembrava era justamente o Conflitos Ninjas no País da Neve. E revendo ele essa semana, eu entendi o porquê. Esse filme não é só o melhor filme de Naruto clássico e talvez o melhor de toda a franquia. Ele é uma das melhores histórias já contadas no universo de Naruto. Não é uma história complexa, longe disso, mas a simplicidade dela é justamente o que faz esse filme ser tão perfeito. Naruto se tornou uma história tão complexa ao longo dos anos, indo de ninjas se escondendo atrás de arbustos até alienígenas e deuses lutando. Cara, esse filme é muito bom, os mano. verdadeiros valores e temas dessa história do Kishimoto. Naruto é sobre acreditar em si mesmo, lutar pelos seus sonhos e nunca deixar alguém dizer que você não é capaz de alguma coisa. E esses são exatamente os temas do filme da Princesa da Neve. A princesa Yuki Fujikaze é exatamente o tipo de personagem que o Naruto nunca deixa em paz. Alguém que desistiu, que não acredita mais em si mesmo e que não respeita mais os sonhos das pessoas ao redor dela. Esquece o Pen ou o Madara. Os personagens que o Naruto mais gosta de enfrentar são os que não acreditam em si mesmo e precisam ser salvos pelo Verdade. Toku no Jutsu. Eu sei que a gente brinca bastante com a questão do Toku no Jutsu, que é quando o Naruto Toku no derrota um Jutsu. vilão só usando a lava. Discurso no Mas Jutsu. esse conceito funciona muito bem nesse filme. E não é só através de palavras que o Naruto mostra pra princesa do País da Neve que ela estava errada, que ainda valia a pena lutar para salvar o reino dela. Pelo contrário, o Naruto mostra com exemplos a importância de não desistir, seja arrancando correntes só com a força dos punhos ou correndo em frente ao trem que tá logo atrás de você. E por falar nessa cena do trem, a nossa querida Junko Takeuchi, dubladora do Naruto no Japão, disse que teve dificuldade em gravar essa cena e o filme em geral porque o Naruto tava gritando muito alto e que o dublador do Kakashi foi quem ajudou ela. Acho que a vida imita a arte. Como o primeiro filme de Naruto, é óbvio que eles não economizaram. Uma produção do estúdio Pierrot, que recentemente fez aquele curta reanimando momentos clássicos de Naruto com traço moderno. Esse filme teve um orçamento considerável comparado ao que era colocado em cada episódio do anime. É por isso que a animação é impecável. Os personagens nunca foram tão expressivos, os backgrounds nunca foram tão detalhados e as cores nunca foram tão vivas. Sério, ir de um episódio qualquer de Naruto clássico pra esse filme é um salto enorme de qualidade. E isso sem falar na diferença de aspect ratio. Até ali o começo do Shippuden, todos os episódios de Naruto eram em 4:3, feitos pra televisões da época, enquanto os filmes eram em widescreen, 16:9, feita pro cinema. A parte mais fraca desse filme são os vilões, e isso meio que vale pra todos os filmes de Naruto clássico. Esses 3 ninjas genéricos só estão lá pra gente ter algumas cenas de ação, e chega até a ser engraçado ver esses caras dando um certo trabalho pro Kakashi, mas a história em si, entre a princesa e o tio que tomou o trono, é bem interessante. Simples, mas interessante. E talvez a coisa que eu mais gosto em Conflitos Ninja no País da Neve é o fato da gente ver o time 7 realmente trabalhando como um time, em uma missão, o que a gente viu pouquíssimas vezes na parte canônica de Naruto. E quando eu digo time 7, eu digo time 7 inteiro, incluindo a Sakura. Esse filme, tal como os outros 2 filmes do clássico, tratam a Sakura com muito respeito. É, porque a Aqui Sakura ela não havia sido treinada pelo no Tsunade, clássico, mas ainda meu assim, Deus do ela céu, não mano. deixa de participar das lutas e tem umas combinações de movimento muito bacanas. Sério, por que o resto de Naruto clássico não fez a Sakura desse jeito? Mas isso é outro assunto. Vamos pro próximo filme. Naruto ou filme, A Lenda da Pedra de Gelel. Se o primeiro Aí eu filme já do não vi. Naruto foi sobre uma simples missão de guarda-costas que acabava se tornando uma missão nível A em um país distante, o segundo filme foi a mesma coisa. Eu gosto bastante desse filme da Lenda da Pedra de Gelel, mas é difícil não perceber o quão semelhante ele foi ao primeiro filme da Princesa da Neve. O Naruto aos poucos vai ficando amigo de alguém com um passado trágico. Um déspota buscando a chave para um poder milenar aparece. Tudo isso já havia acontecido no primeiro filme. E talvez não seja coincidência, afinal, ambos os filmes foram dirigidos por Hirotsugu Kawasaki.
Miyazaki e produzidos pelo mesmo estúdio. O traço, o estilo de animação e até a trilha sonora são praticamente os mesmos, e considerando quão bom foi o primeiro filme de Naruto, a gente acaba julgando esse segundo filme pela régua do primeiro. Mas a Lenda da Pedra de Guelel tem sim uma história interessante, ainda que seja mais um exemplo do Naruto usando o Talk no Jutsu para virar amigo de alguém. O alguém nesse caso é o Temujin, um guerreiro que faz parte de uma ordem cujo objetivo é criar uma utopia onde conflitos não mais existirão. Tal como no primeiro filme, a gente tem uns antagonistas genéricos só pra dar umas cenas de batalha, mas o foco da história é o Temujin e como ele acredita no plano de seu mestre, o cara que tá prometendo criar essa utopia. Enquanto o filme do País da Neve se passava entre o arco da Tsunade e o arco do resgate do Sasuke, o filme da Pedra de Guelel se passa após o Sasuke deixar a vila, ou seja, ele se passa ali junto àquelas centenas de episódios fillers no qual Naruto e Sakura estavam procurando pelo Sasuke na parte final de Naruto clássico. Mas as minhas aparições especiais preferidas desse filme, na verdade, vêm da Aldeia da Areia, Kankuro e Gaara. Como fã número 1 dos Irmãos da Areia, qualquer oportunidade de ver esses personagens em Naruto é muito bem-vinda, especialmente nessa fase entre o clássico e o Shippuden, da qual a gente não tem muita referência no mangá. O Gaara aqui é aquela versão já redimida, aquela pessoa que havia sido influenciada pelo Naruto a fazer o bem e que agora estava se dedicando a proteger a Vila da Areia e o País do Vento. Gaara e Kankuro não têm um papel muito grande nesse filme, mas eles participam de algumas cenas de ação que são bem legais. Enquanto a mensagem do primeiro filme era que o amanhã sempre pode ser melhor, que o verão pode sempre voltar após um longo inverno, a mensagem do segundo filme de Naruto é que algumas promessas são boas demais para serem verdade, e que saber pelo que realmente você está lutando é tão importante quanto saber o quão forte você é. E claro, a batalha final termina com Naruto usando um Rasengan especial, tal como aconteceu no filme antes desse, coloridinho, no filme depois desse e em todos os filmes de Naruto Shippuden também. A Lenda da Pedra de Guelel não é tão bom quanto o filme do País da Neve, mas comparado com a maioria dos fillers de Naruto clássico que se passam nesse mesmo período, ele até que é bem legal. Naruto, o filme Guardiões do Reino da Lua Crescente. Sim, esse é mais um filme no qual o time 7 tem que proteger algo ou alguém em uma missão que acaba se tornando muito mais perigosa do que eles imaginavam, porque um monarca está tentando dar um golpe e usurpar o trono. É como eu falei na introdução desse vídeo, é como se algumas coisas tivessem que acontecer em todos os filmes de Naruto clássico. Mas enquanto o filme do País da Neve e o filme da Pedra de Guelel conseguem ser bem divertidos, apesar da história genérica, Guardiões do Reino da Lua Crescente é só genérico. Esse filme que não vai te deixar esquecer que ele é filler, com F maiúsculo. Tudo é muito genérico e sem personalidade, os personagens novos não têm nenhuma complexidade, e a história é muito maçante, apesar do filme ter menos de 1h30. A relação do Naruto com o filho do príncipe é basicamente a relação do Naruto com o Naruto lá do arco do Zabuza, só que sem a confusão emocional que a gente teve lá naquele arco. A animação em si não é ruim, pelo contrário, ela é muito boa, mas a história e o ritmo do roteiro simplesmente não tem a mesma energia dos dois primeiros filmes. Esse filme também se passa após o Sasuke sair da vila, e o escolhido para completar o time 7 dessa vez foi o Rock Lee. Olha, por mais que eu ame o Rock Lee, a presença dele nesse filme é bem dispensável. Você poderia colocar qualquer outro genin da Folha aqui, Neji, Kiba, Hinata, o filme não mudaria em nada, o que é uma pena, porque é raro a gente poder ver o Rock Lee em ação, já que o Kishimoto meio que esqueceu que ele criou esse personagem fantástico. Mas pelo menos a gente vê o Lee abrindo os portões desse filme, eu acho. Porque o rosto dele fica vermelho, mas o resto da transformação não aparece, então não sei se isso aqui é alguma outra técnica. Não, mas ficou esquisitíssimo. Isso aqui, mano, só parece que pintaram a cara dele de vermelho. Ou se os animadores só não queriam gastar tempo animando toda aquela transformação que a gente viu na luta do Lee contra o Gaara. Mais uma vez, a gente tem um grupo de antagonistas genéricos que tá aqui só pra lutar contra o time 7. Mas olha, até que as técnicas especiais desses aqui são bem bacanas. E as cenas de luta foram até divertidas, principalmente quando cada um teve a sua própria batalha. E já que esse filme se passa ali mais na reta final de Naruto clássico, na cronologia, a Sakura já estava treinando com a Tsunade, o que significa que a Sakura já tinha super força nesse filme. A Sakura na versão clássica, já com a força que ela mostra no Shippuden, não é algo que a gente vê sempre, e eu acredito que esse filme é o único exemplo que a gente tem disso, o que é bem interessante. E se a gente tá falando de coisas que só acontecem nesse filme, que tal o Naruto usando algo completamente diferente do traje usual do clássico? O filme pode não ser tão bom, mas o Naruto pelo menos estava com bastante estilo. E sim, a batalha final termina com um Rasengan especial, 3 de 3. Esse aqui não é um vídeo de ranking, mas se fosse pra ranquear os filmes de Naruto clássico, acho que a minha ordem já ficou óbvia, né? Do pior pro melhor. Guardiões do Reino da Lua Crescente em terceiro, Lenda da Pedra de Guelel em segundo e Conflitos Ninjas no País da Neve em primeiro como o melhor filme de Naruto clássico. Quando a gente pensa em Naruto clássico, a gente já vai direto nas histórias canônicas. Como são apenas 244 capítulos ou 27 volumes nessa parte do mangá, tudo acontece muito rápido se você parar pra pensar. Assim que termina o arco dos Zabuza, a gente já vai pra prova Chunin. A prova Chunin termina com o ataque a Konoha, logo em seguida vem a Tsunade, e quando você menos espera, o Sasuke foi embora da vila. Naruto clássico é uma história onde muita coisa acontece
acontece em um período muito curto, o que significa que a gente não passa tanto tempo assim com os personagens que a gente gosta, incluindo o time 7. É verdade. Tirando o arco do país É o quê? a gente não 150 vê Naruto, episódios? Sasuke e Sakura atuando como um time em missões de alto nível em nenhum momento do mangá de Naruto clássico. Já na prova de Chunin, No mangá, Sasuke não ganha sei. o arco do Orochimaru e a partir dali tudo muda. É por isso que eu gosto tanto do filme da Princesa da Neve. É uma das raríssimas oportunidades que a gente tem de ver Kakashi, Naruto, Sakura e Sasuke trabalhando juntos sem qualquer tipo de drama. E mesmo nos outros dois filmes que se passam após a saída do Sasuke, a gente ainda tem a chance de ver Naruto, Sakura e outros Genin da Folha em missões que a gente nunca teria visto na parte canônica. E o melhor, tudo em histórias fechadas de 1h30, ao invés de arcos fillers que se estendem por meses e meses quando você está assistindo semanalmente. Vira e mexe, me dá saudade de Naruto clássico, de quando tudo era mais simples e Naruto não tinha que lidar com deuses e alienígenas. Mas nem sempre eu tô com tempo e energia de ver o anime todo ou de ler o mangá tudo de novo. E agora, após rever os filmes, eu acho que eu sei o que eu vou fazer mais vezes quando me der saudade de Naruto clássico. Assistir eles tudo de novo. Mas me diz aí, qual o seu filme preferido Ah, de País da Naruto Neve. clássico? Foi o Em único breve que eu vai vi, sair mas é um muito vídeo bom. sobre todos os filmes de Naruto Shippuden. Mas até lá, Shippuden. assiste esse aqui, onde eu ranqueio todos os arcos canon de Naruto. Naruto. Bom vídeo, mano. Eu vou dar uma olhada agora nas lutas desse filme.